Todos se encontraram? Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 1. Se você encontrou, vamos orar. Pai, damos graças, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, Pai, porque mais uma vez estamos aqui na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Faça, Pai, de nós servos do Senhor, Pai, que ouve a Tua voz, Pai, e obedece a voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu trouxe o tema Viva o Novo. E essa questão de viver o novo é a nossa identidade em Jesus Cristo. Por que isso? Logo eu vou ler o João capítulo 3, versículo 1. Porque é muito comum nós hoje termos uma identidade em outras coisas, mas não em Jesus Cristo. Mas vamos ver, João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E eu gosto muito de olhar para as percepções que nós temos nas nossas vidas. Nós precisamos perceber algumas coisas. Primeiro, que a nossa identidade ela é muito formada por aquilo que eu acho que é. Por exemplo, eu vou lá na rede social e crio um perfil. E lá na minha rede social, no meu perfil, aquela é a minha identidade. Eu mesmo falo quem eu sou. E na maioria das vezes, na rede social, nós mentimos quem de fato nós somos. Nós sempre colocamos uma foto muito bonita, nós sempre colocamos uma foto feia. Normalmente a gente só coloca foto de momentos agradáveis, nós nunca colocamos fotos de momentos difíceis. Você nunca vai colocando no grupo da igreja, 4 horas da manhã, com a sala sua toda, você sabe o que? Nunca fez isso. Mas é assim, nós começamos a formar a nossa identidade a partir daquilo que eu acredito que eu sou. A segunda coisa que eu fiquei pensando que forma a nossa identidade são as outras pessoas. Sabe quando você é criança e tal, as pessoas viram para você assim, você é bom demais, você não vai ser nada na vida. E aí, aquilo vai formando a sua identidade, você vai vivendo a partir daquilo que as pessoas vão falando que você ou que você é. E por último, eu acho que é o mais intrigante e é o que está na moda agora, é a cultura. A cultura vem moldando a minha e a sua identidade longe da identidade de Jesus Cristo para nós. E como que ela faz isso? Presta atenção em tudo que você vê hoje no mundo. Tudo que você vê hoje no mundo traz o feminino. A Disney não é muito exemplo, mas se você for olhar os filmes da Disney, o protagonista sempre é uma mulher. Não sou machista, não defendo nada disso, estou apenas defendendo o meu ponto. Por exemplo, eu cresci vendo o Hulk que abria a camisa verde. Quem já viu o primeiro Hulk do filme sabe que era ruim. Aí agora ele está na She-Hulk, ou seja, a Hulk mulher. Tudo agora tem uma versão feminina. E com isso, as mentes das nossas crianças, dos nossos adultos, e até às vezes as nossas mentes estão sendo bombardeadas com isso. Mas aqui, em João 1, nós temos um cara muito interessante, que é Nicodemos. E o texto vai falar que ele era um fariseu. Ele era um fariseu. Lá, havia um fariseu chamado Nicodemos. E essa era a identidade dele. Era assim que ele gostava de ser chamado. E os fariseus, os adolescentes estão assim, na ponta da língua sobre isso. Nós estamos estudando João Mateus capítulo 3, agora vamos começar o 4, tentação do deserto. Então nós passamos ali por João Batista, chamando os fariseus e os saduceus de raça de víboras. Primeiro porque eles tinham um orgulho ético. Como assim, Fábio? Eles tinham orgulho de serem descendentes de Abraão. Essa era a primeira coisa que definia o fariseu. Ele era descendente de Abraão, ele era muito orgulhoso. A segunda coisa, ele tinha um rigor religioso muito grande. Era muito rigoroso. Você pode ver que há passagens que
que eles começam a pegar no pé de Jesus, falam assim: olha, Jesus, como assim? Vocês estão fazendo isso no sábado? Mas vocês não lavaram as mãos? Então, esse grupo dentro do judaísmo era muito rigoroso. E por último, eles tinham um zelo moral muito grande. Para tudo que eles faziam, para tudo que eles iam fazer, eles tinham um zelo muito grande. Mas, Nicodemos ainda tem um plus aqui. Eu marquei ali na tela para você, ele era uma autoridade entre os judeus. Então, se ele era um fariseu, ele era um fariseu tipo assim, nível máximo, autoridade, respeitado entre aqueles que eram fariseus. Ele era o top. E muitas vezes, irmãos, nós chegamos como Nicodemos chegou até Jesus, com toda essa nossa bagagem, que às vezes nós colocamos de nós, com toda essa identidade que nós colocamos de nos definir. Eu sou formado nisso, eu sou formado nisso, Jesus, eu tenho posse, eu tenho isso, Jesus, olha aqui, esse sou eu. Então nós chegamos assim com uma identidade diante de Jesus um pouco equivocada, achando, irmãos, que a base da nossa identidade é aquilo que eu e você fazemos, conquistamos ou pensamos que nós somos. Mas nós e o Nicodemos está totalmente errado. Tem pessoas que colocam a sua identidade na beleza física. Cuida muito bem do corpo, cuida muito bem daquilo que veste. Ele é aquilo lá. Ele faz de tudo para poder sempre estar muito bem. Aquilo define a pessoa. Outros, na profissão, eu sou um profissional exemplar. Eu trabalho certinho, ganho muito bem, meu salário muito bem. E nós somos assim, nós nos definimos por essas coisas todas do mundo. Até mesmo dinheiro, bens materiais. Houve um tempo na cidade, não sei se é assim, ou onde talvez sabe, mas eu não estou mexendo mais com essa área de comércio, mas o cara que abriu um comércio na Goiás, ele tinha que ter um carro chique. Porque se ele não tivesse um carro chique, ele não era empresário respeitável na época. Não sei se é assim, mano, mas eu acho que é status. As pessoas querem trazer uma identidade, uma banda dessa forma. E eu penso, irmãos, que essa identidade de Nicodemos trouxe as respostas que Jesus deu a ele, que foram respostas duras. Mas pensando um pouco sobre essa identidade e as respostas que Jesus trouxe para ele, só intercalar aqui sobre um teólogo que eu estive lendo, não conhecia, que é o Dr. James Houston. Ele é um teólogo que tem mais de 100 anos, está quase morrendo, mas escreveu vários livros. E ele tinha, irmãos, uma habilidade muito interessante. Ele sabia fazer perguntas certas, digamos assim. Tem gente que é sabia dessa forma, e esse é um deles. Por isso eu trouxe ele aqui. Tá? Ele é só um homem, teólogo, canadense. Mas enfim, a primeira pergunta, uma roda de conversa que ele fez com um rapaz, que eu achei muito interessante, foi a seguinte: qual é a sua ferida de infância? Qual é o seu trauma de infância? A pessoa que estava sentada à mesa com ele responde, pensa, é claro, ele responde: olha, quando eu era criança, ninguém me chamava para jogar bola. Quando eu escolhi o time ali, eu sempre era o último a ser escolhido. Às vezes, as pessoas iam brincar escondido para não me chamar, porque eu era muito ruim de bola. Mas, irmãos, isso é muito interessante, e ele vai fazer a segunda pergunta: qual foi o comportamento compensatório que você criou para se defender desse trauma, disso do passado? E aí esse homem responde que ele se formou em medicina. Ele se forma em medicina,
Só Ele. E aí se forma medicina. E aí eu acho interessante essa cadência, porque há um problema na nossa vida que nos feriu, que nos machucou lá no passado, que a gente se sentiu diminuído, e para nos defender, nós reagimos, e essa pessoa que está respondendo essas perguntas falou: eu fiz medicina. E ele perguntou: por que você fez medicina? Não, porque agora as pessoas iriam precisar de mim. Porque todos iriam, quando ficasse doente, iriam correr atrás de mim, porque antes ninguém me escolhia na hora de jogar bola. E aí o Dr. James Wilson aqui termina com a última pergunta, que é a seguinte: como o Espírito Santo pode alcançar essa ferida e libertar desse escudo criado? Irmãos, qual que é o problema disso aqui? O problema é fácil. Adiciona ali depois de escudo, antes, ídolo. Coloca ídolo ali. Porque nós, eu e você, nós temos nossos traumas da vida. E para nos defender, nós fazemos coisas. Só que esse escudo que nós levantamos, essas barreiras que nós levantamos, isso impede nós de viver a vida que Jesus Cristo tem para mim e para você. Impede, sabe por quê? Porque a gente acha que a nossa identidade é aquilo que nós formamos. Ah, o Fábio, não, sofreu isso agora, é programador. E acha que não, está errado. Todas as vezes que eu quiser, e toda vez que você quiser fazer da sua identidade aquilo que você se tornou, inclusive, irmãos, pare e pense, reflete na sua vida. Qual foi o seu trauma de infância? O que você fez para compensar isso? Os meus eu já achei, os da casa foi fácil. Mas quais são as barreiras que eu tenho levantado diante de Deus, que tem me impedido de viver o novo, a nova identidade que Jesus me deu agora? Que se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, sou salvo, sou filho de Deus. Mas nós não estamos aqui falando nem de mim, nem de você, estamos falando aqui do Nicodemos. Mas enfim, o versículo 2 fala: ele, Nicodemos, veio a Jesus à noite. E eu achei interessante que, naquela época, irmãos, a gente não tinha eletricidade. E muitos teólogos acham que o Nicodemos foi lá à noite porque ele queria privacidade. Eu penso ao contrário. Eu penso que ele tinha vergonha de Jesus, que ele não queria ser visto com Jesus. E, quem quer se encontrar à noite com alguém? Para mim não faz sentido. Então, ele vai à noite porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus de nenhuma forma. Mas existem pessoas assim, como Nicodemos, chegam nos pastores e falam assim: pastor, eu tenho um relacionamento muito bonito com Jesus e tal, eu e Jesus, mas é só quando na conversa com o pastor, porque durante a vida dele, ele é igual a Nicodemos. Ninguém vê ele fazendo nada que faça da identidade dele discípulo de Jesus, que faça da vida dele alguém que fala assim: é que ele é o servo, uma serva de Jesus. Mas não, muitos de nós vivemos como Nicodemos. Queremos Jesus, mas o Jesus, sabe, na calada da noite, na escondida, na surdina. Queremos ser amigos do Evangelho, não queremos um compromisso sério com Jesus. Muitos de nós somos assim. Mas eu acho interessante que ele disse: mestre, eu não sei se é falsidade, eu não sei qual que é a do Nicodemos, se ele é crente ou não é, se ele é salvo ou não é, mas mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Uma coisa é certa: Nicodemos reconhece o poder de Jesus, as obras que Jesus tem feito. Mas eu sempre fico com o pé atrás com Nicodemos, porque qual é a dele? Ele é crente? Qual é a dele? Será que realmente esse encontro com Jesus só foi mesmo para ele, porque afinal de contas ele era fariseu, com autoridade dos fariseus? Será que ele só não queria alguma coisa a mais para a vida dele? Porque quando nós, irmãos, chegamos até Jesus, não tem outra coisa a não ser nos render aos pés de Jesus.
nos jogar aos pés de Jesus e falar: afasta de mim, eu sou pecador. Pedro, quando encontra Jesus, o mestre, eu acho incrível, né? O pastor pregava, né, que no domingo passado sobre Pedro, né, e a primeira coisa que Pedro fala: olha, mestre, afasta de mim, eu sou pecador. Mas Nicodemos não. Ele é fariseu, ele tem a planta. Ele é autoridade entre os líderes religiosos. Aí no João 3, Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, aqui é um tapa na cara, aqui é um soco na cara de um fariseu. Por quê? Porque Jesus está falando que para ele ver o reino dos céus, ele tem que nascer de novo. E quem que ele é? Ele é um fariseu, ele é descendente de Abraão. Como assim? Eu já nasci da etnia melhor que tinha. O meu sangue é puro. Eu sou descendente do próprio Abraão. Como assim, Jesus? Eu tenho que nascer de novo se eu quiser ver o reino de Deus. Na verdade, irmãos, é que o chamado de Jesus, ele quando vem a nós, é um chamado que nos precisa nos levar ao arrependimento. O chamado de Jesus, irmãos, é um chamado de arrependimento. Nenhum de nós vai chegar até Jesus bom o suficiente, tendo algo de bom para oferecer a Jesus. Não, nós nunca seremos assim. Mas com certeza o Nicodemos ficou ofendido. Com certeza o Nicodemos ouviu a resposta que ele não esperava. Mas Jesus, irmãos, está chamando Nicodemos ao arrependimento. E eu acho interessante porque na história Deus tem o poder de fazer novas todas as coisas. Eu coloquei essa imagem aí porque o que está acontecendo? Jesus, irmãos, está pegando o poder do reino dos céus, o reino de Deus, é sinônimo, né? E está trazendo para o presente. Quando Jesus cura, quando Jesus liberta alguém, quando Jesus faz um milagre, o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando o poder do reino de Deus e usando no presente hoje, fazendo novas todas as coisas. É isso que ele quer fazer com Nicodemos. Olha, você precisa nascer de novo. Se você quer nascer de novo, o poder está aqui comigo. Eu sou o poder. Eu lembro sempre de José. José, ele foi governador do Egito, mas naquela época, irmãos, não existia governador. Não existia essa função. Deus pode fazer novas todas as coisas. Ele pode trazer as coisas que não existem à existência. Deus cria as funções. Esse é o nosso Deus. Ele está diante aqui de Nicodemos, dizendo: olha, você precisa nascer de novo, você tem que se arrepender. O meu amor que vai ser derramado sobre você é que vai te dar a verdadeira identidade, Nicodemos. Não é você ser fariseu, não é você ser descendente de Abraão, não é você ser uma autoridade já aqui na terra que vai te fazer ganhar a salvação, o amor que há em Cristo Jesus. Não. Então Jesus, através do seu amor, é que nos dá uma nova identidade. Você quer viver um novo? Quer viver uma nova identidade de Jesus? É assim: primeiro, você precisa se arrepender. Largar fora aqueles traumas, aquelas barreiras que eu e você levantamos nas nossas vidas de impedimento e deixar Jesus agir. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque senão a nossa vida não anda. Já viu aquelas pessoas que estão na igreja 10 anos, estão no mesmo jeito. Tem barreiras, escudos levantados e elas nunca vão viver um novo com Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não abre mão daquilo que ele é. Ah, mas eu não vou mudar não. Conheço uma pessoa que fala que ela tem um problema com perdoar. Que o único problema dela é esse. Ela fala assim, que eu não perdoo ninguém. Que isso, irmão? Barreira. É uma barreira que alguém colocou
E nem Jesus. Quem você pensa que é Jesus para fazer eu perdoar alguém? Quem você pensa que é para fazer eu parar de odiar alguém? Quem você pensa que é para fazer agora eu amar o próximo? Barreiras, traumas nas nossas vidas que lá atrás fizeram a gente ser esse traste que nós somos. Mas há, irmãos, uma identidade nova, e é Jesus Cristo que dá para mim e para você. Essa identidade eu não posso te dar. Essa identidade o pastor José não pode dar. Só Jesus Cristo. E aí no versículo 5, pulei aqui, né? Porque o Nicodemos vai fazer aquela pergunta, né? Mas como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Eu já estou grande e tal, não tem como eu voltar bem da minha mãe. Mas no versículo 5 é interessante, Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu explico. Primeiro vamos nascer da água, que é o nascer de novo. Para isso nós temos que voltar lá em João capítulo 1. Estávamos nos 3, João 1:11. Veio Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, olha que lindo isso aqui. Contudo, aos que o receberam, se você recebe Jesus, aos que creram em seu nome, se você crê no nome de Jesus, deu-lhes o direito. Deus é que dá o direito a mim e a você de sermos e nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Irmãos, e nós só tornamos filhos através de uma família. Não tem como nós ser filhos sem uma família. Então isso significa que Deus está falando assim: olha, eu estou dando você o direito de se tornar parte da minha família. Agora você é meu filho. Então, se você receber Jesus, crê em seu nome, Jesus vai te dar o direito. Jesus vai te dar o privilégio de se tornar filho e filha amada de Deus. Essa é a sua nova identidade em Jesus Cristo. Basta, irmãos, você se arrepender. Basta, irmãos, eu me arrepender. Mas talvez você já se arrependeu. Talvez você já é crente há muitos anos. Ótimo. Mas tem gente que está na caminhada. Tem gente que ainda não se arrependeu, tem gente que ainda não crê no nome de Jesus, tem gente que levantou as suas barreiras e fala assim: eu não sou filho de Jesus não. Não, minha vida não presta. Mas eu quero falar para você essa noite: se isso aqui que nós estamos lendo é verdade para você, se liberte. Deixa a metanoia, o arrependimento mudar a sua mente, o seu coração, e que você possa falar assim para todo mundo, né? Eu estava com o pastor ontem lá na cafeteria, aí eu fui dar um abraço para o pastor: pastor, pô, achar que nós é gay, já não me importa mais o que os outros falam, eu também não. Mas é isso, não importa o que os outros falam, essa é a sua nova identidade. Você é filha e filho amado de Deus. Se você crê em Jesus, se você o recebeu, se você vive uma vida amando Jesus todos os dias, você é filho e filha amada de Deus. Para de sofrer com as suas identidades idiotas, humanas, frágeis, passageiras, mas enfim, isso é o que significa nascer de novo, né? E não é um mérito, irmãos. Você não é o pecado que você cometeu no passado, não. Você não é o adultério que você cometeu no passado, não. Você não é a pessoa que você matou lá no passado, não. Você não é a pessoa que pecou demais, não. Agora você é filho e filha amada de Deus. Essa é a sua nova identidade. Esse é quem você é. Somos, irmãos, filhos e filhas amadas de Deus. Fala para você assim: ó, eu sou filho e filha amada de Deus. Amém. Porque, irmãos, eu e você nós somos fracassados. Sabe aquele fracassado que eu e você era lá no passado? Sim, eu também era. Morreu, não existe mais. Você agora é filho de Deus. Os quais, o texto continua, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não nasceu da descendência de Abraão, não.
Está entendendo, Podemos? Não é a sua família que vai definir se você é filha ou filha amada de Deus, não. Nem pela vontade de algum homem, não, mas nasceram de Deus. Esse, irmãos, é o poder de Deus para fazer nova todas as coisas. Você precisa crer nisso. Deus pode mudar a sua vida, fazer novo você do zero. Pode. Só Jesus Cristo pode. Só Deus pode. Porque nós somos e seremos, se você ainda não é nascido de Deus. Agora a água e o Espírito. A água e o Espírito é lá, né, em João 1,32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, está destacado, não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu acho interessante, porque na vida, irmãos, nós temos o batismo com a água. Quando nós vamos lá e batizamos, falando assim: olha, pastor, eu quero batizar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando assim: olha, pessoas que me conhecem, congregação, família, eu agora sou de Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou da família de Deus. Eu morri para mim mesmo e Deus me alcançou, me deu uma nova vida, me deu uma nova identidade. Mas aí, aquele que pode batizar com o Espírito é só Jesus Cristo. Só que primeiro, irmão, nós precisamos, né, entre aspas, a ordem a gente não define, mas há uma ordem que faz sim todo sentido, é nos arrepender, crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí sim, Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo. E Efésios capítulo 1 vai falar que Ele nos sela com o Espírito Santo que é derramado sobre nós. E uma vez nós selados pelo Espírito Santo de Deus, acabou. Não tem como tirar ou remover o seu. Mas note que se você batiza, você faz o batismo com a água, mas não se arrepende, não crê em Jesus, você nunca receberá o batismo que só Jesus Cristo pode dar, que é o com o Espírito Santo, que é o que vai te convencer de todo pecado, da justiça, do juízo, que é o que vai se entristecer quando eu e você voltarmos às práticas que Ele não agrada mais, que vai nos revelar a palavra de Deus. Sabe aquele texto que você não entende, aí você vai começando a ler, assim, você, estou entendendo a Bíblia, é o Espírito Santo. É porque Jesus Cristo foi lá e derramou sobre você o seu Espírito Santo e selou. E aí você começa a entender a palavra de Deus. E esse batismo com o Espírito Santo que só Jesus dá, cortou ali, mas é João 3,8, continuando nosso capítulo, já pulei para 8, o vento, Jesus falando, explicando para Nicodemos, o vento sopra onde Ele quer. Reginaldo, nós não podemos falar com o Espírito Santo aonde Ele vai soprar. Nós não podemos, irmãos, falar: olha, Espírito Santo, vem cá e encontre os descendentes de Abraão e batiza eles com o Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. E o termo ali para vento é o mesmo de Espírito, né? É o mesmo no grego. Jesus está falando do Espírito Santo. Não, nós não podemos falar com o Espírito Santo quem Ele vai salvar. O Espírito Santo sabe aquela pessoa que você acha que ele não vale nada. Você não gosta dele, você não vai com a cara dele, você odeia ele. O Espírito Santo pode ir lá e salvar ele. Você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Nada pode parar o agir do Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, eu fico pensando onde eu estaria. Onde eu estaria se o Espírito Santo não tivesse soprado onde Ele queria, que eu não valia nada. Então o Espírito Santo, irmãos, Ele vai e sopra onde Ele quer, ele tem a liberdade. Ele é livre para agir. E eu lembrei da música, né? Só para Espírito. Eu sou dado da música Só para Espírito, porque a gente canta ela e às vezes a gente esquece que o Espírito sopra onde Ele quer. Ele vem
e salve quem Ele quer. Pega o drogado que você acha que não tem mais saída, vai lá e salva, sopra naquela vida e muda. Glória a Deus. Esse é o batismo com o Espírito Santo, só o Espírito Santo faz. Você o escuta, Jesus fala, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmãos, é lindo. Nós recebemos uma nova identidade. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós, porque o Espírito Santo escolheu soprar em mim e você. Se Ele não tivesse escolhido, irmãos, nós certamente iríamos padecer do inferno, porque nós somos pecadores. Se já estamos em Cristo, éramos pecadores, merecíamos o inferno, merecíamos a ira de Deus, merecíamos tudo aquilo que não agrada a Deus, porque o pecado não agrada a Deus. Mas Jesus Cristo, quando morre na cruz, se entrega por nós, e lá na cruz do Calvário, Ele fala para o Pai: está consumado, foi pago, os pecados do Rony foi pago. E eu coloquei no Rony o Espírito Santo de Deus, e agora o Rony é filho amado de Deus. Essa é a nova identidade do Rony, do Claudinei, da Maria, da Sandra, do João. Essa é a nossa nova identidade, irmãos. E aí vem um versículo famoso, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, talvez aqui Nicodemos começou a entender alguma coisa, porque quem vai dar, irmãos, o seu único filho para um desconhecido? Ninguém vai fazer isso, irmãos. Ninguém em sua consciência vai dar o seu único filho em favor de um desconhecido. Ninguém faz isso, somente o Senhor, somente Deus, porque Ele amou, Ele tanto amou que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui no Evangelho de João, vida eterna é reino dos céus. E esse versículo de João 3,16 é muito ligado a João 13, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só era esse, irmãos. Esse foi que Deus amou, que deu o seu Filho unigênito, para que não pereça, para que não vá para o inferno, para que não vá para o fogo eterno, mas tenha a vida eterna. Irmãos, gostaria de te convencer que essa é a sua nova identidade em Jesus Cristo. Filho amado de Deus, filho amado de Deus. Mas, como eu falei no começo, nós dificultamos todas as coisas nas nossas vidas. Nós somos embaraçados, nós criamos argumentos, nós fazemos tantas coisas. Mas eu coloquei algumas coisas aqui para nós tentarmos fazer durante a semana. Primeiro, convença o seu coração dessa verdade: você é amado de Deus. Medite nisso durante o resto da semana. Eu sou amado de Deus. Primeiro, eu já creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Se sim, você é amado de Deus. Se sim, você já tem o Espírito Santo de Deus selado em você. Segunda coisa, identifique as suas feridas. Tente, se libertar. Isso não é assim, olha, eu identifiquei, pensei que segundo, não. Pense, medite naquilo que você já passou na sua vida. Medite naquilo que você fez mediante isso. É engraçado, todos nós fazemos isso. Todos nós encontramos um mecanismo de defesa para tentar compensar a nossa falta lá na infância. E aí nós erguemos ídolos, erguemos barreiras, erguemos dificuldades e não aceitamos a nova vida que Jesus tem para nós, uma nova identidade, filho e filha. E aí vivemos uma vida de crente meia boca, uma vida de crente que nem gosta de ir para a igreja. E por último, viva a partir dessa identidade.
Em Cristo. É só em Cristo que você pode viver essa nova identidade. Sem Cristo você não tem nova identidade. Sem Jesus Cristo você não tem nova vida. Sem Jesus Cristo você não tem Espírito Santo derramado, selado sobre você. Mas viva a partir dessa realidade em Jesus Cristo. Estive pensando sobre esse negócio de viver o novo. Daqui uns dias eu vou viajar para Goiânia. E aí, nossa, esse novo eu não quero. Esse novo eu quero. É isso que eu quero para a minha vida, Deus. Viver com o Filho de Deus. Tentar parar de mãe. Tentar parar de desculpas. Tentar parar de me justificar. E aceitar o chamado que Deus tem para mim. Porque, se eu sou filho e filha, esse já é o meu chamado. E essa é a minha identidade em Jesus Cristo. Amém? Que você possa, irmãos, nessa noite, sair daqui com a mentalidade que você creu em Jesus, é salvo, você é filho amado de Deus. Pai, nós damos graças, Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Porque o Senhor, Pai, é poderoso e é fiel, Pai. Deus, o Senhor, Deus nos amou primeiro e entregou-se, Pai, na cruz por nós. E nos deu, Pai, uma nova vida, Pai. E nos ingressou na Sua família, Pai. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. E hoje eu quero quebrar o protocolo.